Boa, vamos lá. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todo mundo aqui, nessa segunda-feira gelada aqui em São Paulo. Não sei se todo mundo é de São Paulo, mas aqui tá bem frio. E vamos lá, né? Primeiro contar para vocês um pouquinho do porquê desse aulão, do porquê que a Daniele está falando tanto de OPSEC, de coisas relacionadas a técnicas de investigação, tá? Então, primeiro, a Enigma ela surgiu com um propósito, que é o propósito de ajudar profissionais, transformar profissionais de segurança em expert de inteligência de ameaças, com autoridade para disputar as vagas mais cobiçadas do mercado, tá? A gente tem um problema muito sério hoje de ter muitas vagas e poucos profissionais para preenchê-las. E cada vez mais a exigência das vagas elas tem aumentado. Então, esse produto que a gente está colocando agora, né, ofertando para o mercado, nossa imersão, é justamente para apoiá-los, que vocês tenham aí um diferencial quando for na própria empresa que você já atua ou quando você for atrás de vagas aí no mercado, tá? E aí eu queria falar um pouco sobre alguns resultados bacanas que a gente teve no decorrer aí desses últimos 6, 7 meses. Então, eu sei que essa promessa de você conseguir concorrer a essas vagas cobiçadas no mercado parece muito bom para ser verdade, né? Já ouvi pessoas falando, mas vocês falam que tem um monte de vaga, mas eu não consigo nem chegar na etapa de gerente ali, né, de entrevista com o gerente para aquela vaga. E eu tenho aqui a prova, que é um mentorado meu chamado Eric, que através da nossa mentoria em inteligência de ameaças, ele conseguiu se sentir confiante e com as ferramentas certas para lidar com incidentes de seguranças ali críticos da empresa dele, fazendo como que ele se tornasse referência, tá? Para sua liderança quando o assunto era resposta a incidentes e investigações. Então, o board ali da empresa, né, os heads da empresa começaram a ver o Eric como referência para isso. E toda vez que tinha ali um incidente, alguma investigação, ele era envolvido nesses assuntos, tá? E ele contou um pouco para a gente que no início ele se sentia muito perdido sobre por onde começar, o que estudar, e ele conseguiu, através do nosso método, achar o caminho, tá? A gente também teve o caso da Geórgia. Tem um vídeo do Eric, não sei se vocês aqui me seguem no Instagram, mas tem um vídeo do Eric falando um pouquinho sobre isso, lá no depoimento dele. Ele conta como é que foi esse processo aí de mudança para ele, tá? E aí a gente tem o caso da Geórgia também, que ela descobriu dentro da nossa mentoria a natureza dela, o que fazia os olhos dela brilhar, né? O que trazia a vontade ali de, como é que eu posso dizer isso? Ser além do ganhar um dinheiro, né? Mas fazer algo que realmente tivesse a ver com o propósito de vida dela. E através do nosso método, ela conseguiu descobrir essa natureza dela e hoje ela atua como mentora de iniciantes na área de segurança e também como perita forense. Então, ela descobriu através do nosso método aqui da mentoria que ensinar poderia sim ser uma profissão para ela, tá? E hoje em dia ela é muito mais feliz com o que ela faz, né? E eu costumo dizer sempre, se você é feliz com o que você faz, não tem como dar errado. Uma hora vai virar e você vai ter ali, lógico que ninguém trabalha de graça, todo mundo precisa pagar as próprias contas, então, através de você encontrar sua natureza, mais cedo ou mais tarde, esse jogo vira e você consegue realmente atingir aí a percepção do mercado do seu valor, tá? Então eu trouxe aqui esses 2 depoimentos que eu acho bem bacana, assim, de até falar um pouco do propósito da nossa empresa, da Enigma, que é realmente mudar a vida das pessoas, tá? Mas falei um pouco sobre a empresa, eu desenvolvi um método que ela vai além da aplicação técnica, então aqui a gente ensina você a pensar de forma estratégica, utilizando inteligência artificial ali como aliada, empregando técnicas, né, de PNL para aumentar a assertividade e leitura dos cenários, e o mais importante, tudo isso
com foco em proteger você que está por trás da investigação. Então, garantindo a sua segurança em cada etapa do processo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, de um caso que, deixa eu projetar aqui, muito crítico, onde teve uma quebra de OPSEC. Então, quando eu falo que OPSEC não é brincadeira, a gente teve esse caso aqui, que a China, ela alejou operações da CIA e matou por volta de 20 agentes infiltrados, tá? Entre o ano de 2010 e 2012. E isso foi através de uma quebra de OPSEC da ferramenta de comunicação desses agentes da CIA. Então, quando eu falo que OPSEC é algo que precisa ser levado a sério e o seu anonimato durante as investigações, as operações é algo muito importante, é por conta desse tipo de coisa, tá? Então, você nunca sabe com quem você está lidando do outro lado. Deixa eu remover aqui para a gente já ir para a apresentação e começar a nossa aula. Pronto, vamos lá. Bom, então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas metodologias, né, algumas técnicas que a gente pode aplicar durante uma investigação, para que a gente consiga chegar no objetivo final, que é transformar os dados ali em inteligência, tá? E manter a nossa segurança, manter a nossa integridade física, nosso anonimato e também proteger as informações críticas que a gente coleta ali durante uma investigação, tá? Então, olhando aqui, eu começo com a parte de opa, pulei um slide? Não. Falando um pouco do que a gente vai ver, né, na imersão, se vocês toparem seguir adiante aqui. Então, na nossa imersão, a gente é uma imersão que ela é de 2 dias, tá? É dividida em 2 dias. São mais de 12 horas de conteúdo ali. É uma imersão que tem mão na massa, então vocês não vão só fazer como a gente costuma fazer, né? Compra o curso, começo um módulo, faço dois módulos do curso, depois eu disperso e nunca mais volto e nunca mais vejo aquele conteúdo. Na imersão, não, vocês vão ficar 2 dias totalmente focados nesse conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? E aqui a gente desenvolveu 2 métodos, o CAT, que a gente apelidou de CAT para ficar mais fácil, mas a tradução dessa sigla é coletar, analisar e transformar os dados em inteligência. Então, durante a imersão, esse é o nosso principal foco, que no final disso você consiga as ferramentas para atingir ali essas metas, tá? E aí vamos falar um pouquinho de OPSEC. O que é OPSEC, né? Você até pode saber muito, mas se você não protege os seus rastros, você está vulnerável. Então, às vezes, você está em uma investigação e acaba deixando brechas ali para que o seu alvo descubra que ele está sendo investigado, ou pior, você pode até sofrer um contra-ataque, né? Então o cara, ele pode descobrir suas informações e fazer um contra-ataque ali com você, em você, tá? Ou descobrir informações sobre o que você está levantando daquela investigação e tudo mais, mudar o modus operandi, e aí já era, você perde aquilo tudo que você coletou. Então, qual é a relevância do OPSEC? Ela é a base de qualquer operação de inteligência, tá? Ela significa proteger o que você sabe, quem você é e o que você está fazendo. Então, são esses 3 pilares. Você vai proteger o que você sabe, que são as informações que você coletou, quem você é, a sua identidade ou as suas atividades, né? No dia a dia, na sua vida pessoal, e o que você está fazendo. Então, você impedir que um alvo ele saiba o que você está procurando, tá? Então, o princípio e os 3 pilares de OPSEC são isso. E a gente trabalha dentro de OPSEC com a metodologia de um ciclo,
Então eu sempre costumo dizer, né, todo mundo fala: "Ah, mas por que que você bate tanto na tecla de que a receita de bolo que eu vi aqui no Google não é aplicável para tudo?" Porque é um ciclo, você não tem como garantir que o OPSEC que você utilizou na operação um vai servir para a sua operação 2, porque são alvos diferentes, podem ser tecnologias diferentes, podem ser fontes diferentes, então você precisa analisar detalhadamente o melhor para aquela ação, aquela missão que você está tocando. Então, OPSEC nunca vai ser algo que você vai estar escrito em pedra e ele vai ser imutável. Ele tem que ser imutável, tá? E você, aqui na nossa imersão, a gente vai ensinar você a identificar a sua própria pegada digital. Então, o que que eu deixo de dados expostos que podem fazer com que um atacante, que um ator de ameaças, um fraudador consiga ligar os pontos e identificar qual é a minha identidade real, tá? E quais são os pontos de exposição? Alguém aqui já se preocupou em saber o que que vocês estão expondo na internet? Então, isso tudo vocês vão ver lá na nossa imersão de 2 dias, tá. Eh, Outra coisa que a gente também vai mostrar para vocês é como você blindar a sua identidade em operações de investigativas, tá. Então, eu vou ensinar para vocês, como que você faz com que um alvo não consiga ter informações, de verdade sobre a sua identidade. Aplicar protocolos de proteção para coletar dados com segurança, não só coletar os dados, mas proteger as informações que você já coletou, tá? Qualquer informação que seja crítica para aquela operação, para a conclusão daquela missão, você vai ter ali, um aprendizado de como avaliar isso, como proteger e tudo mais, tá? E aí a gente tem uma outra arma invisível que eu chamo, né, muito se fala sobre engenharia social, então engenharia social não é algo que começou agora, já é algo que é usado desde que quando começaram ali as primeiras guerras, então já tinham ali, estratégias de manipulação para conseguir, informações, tá. Então, os ataques normalmente mais eficazes, eles não começam com código, eles começam com uma conversa. Então, às vezes, uma conversa, né, hoje em dia online, a gente chama como a fase de reconhecimento ali, então você vai tentar descobrir o maior número de informações que você conseguir de um alvo, tá. E a engenharia social, ela tem uma relevância muito grande, porque é a habilidade de manipular interações humanas para conseguir informações valiosas, tá. E é onde muitos profissionais falham por falta de preparo psicológico e de comunicação. Então eu costumo dizer que para usar engenharia social, você não adianta você ser muito bom, por exemplo, em invasão, muito bom de blue team, muito bom tecnicamente, não que você não deva ser, você precisa ser também, tá. Mas para você trabalhar e conseguir utilizar, engenharia social, você precisa, ter um preparo psicológico, saber se comunicar bem, e aqui na imersão a gente vai trazer para vocês técnicas reais de abordagem e de coleta com persuasão. Então eu tenho a minha sócia Rosângela Binotti, que ela é especialista em PNL, tá? Ela é terapeuta e especialista em PNL, e ela vai trazer, o método dela, onde ela vai mostrar para vocês, como fazer uma coleta com persuasão, o que que é persuasão, como você consegue melhorar isso em você, técnicas para melhorar a sua comunicação, porque é algo muito importante, a leituras de como é que é o nome? Leitura de expressões, então como que eu sei se o meu alvo ele tá mentindo, ele tá nervoso, ou ele tá tranquilo, tá aberto a me passar alguma informação. Tudo isso ela vai passar para vocês lá no dia da imersão, tá. Como induzir sem levantar suspeita. Então isso é o principal, eh
principal arma, a principal habilidade que vai fazer com que você chegue num nível muito estratégico de levantamento de informações ali durante a engenharia social, tá? Como aplicar scripts éticos de extração de dados em fontes humanas, né. Nossa, que palavra difícil, mas por que isso? Porque você precisa ser ético, independente do que você esteja ali, tentando levantar. Como eu sempre falo, trabalhar com inteligência de ameaças é uma linha tênue entre você fazer o certo e você dar uma escorregadinha e praticar algo que é crime. Então você precisa sim ter um cuidado em ser ético, tá? E falando aqui, né, dominar a engenharia social é dominar o fator humano da cibersegurança. Então, a gente passa tudo isso para vocês ali na imersão, de como estabelecer uma confiança com o seu alvo, como criar técnicas sutis ali de persuasão, ter um entendimento psicológico, né, abordagens eficazes para que você consiga coletar realmente essas informações de maneira estratégica e sem ser descoberto, tá? Aqui. Eu me adiantei, já falei um pouco sobre a PNL, mas vou falar novamente aqui, mas de forma mais estruturada do que vocês vão ver na imersão, tá. Então, algumas pessoas elas fazem qualquer um confiar nelas em minutos, tá. E isso não é sorte, isso é técnica. E a PNL ela dá ferramentas para que você consiga entender e conduzir os padrões mentais, emocionais e comportamentais durante as interações, tá? Então, com a PNL, você vai aprender o quê? Vai conseguir gerar rapport com naturalidade. Rapport é quando você cria uma conexão ali com a pessoa. Então, ela consegue se abrir mais facilmente, falar mais de forma espontânea, e é nessa que você vai pegando ali, através dessa comunicação, as informações que você precisa, tá? A leitura, então decodificar de forma precisa os sinais comportamentais, tá? Isso se chama interpretação de microexpressões e linguagem corporal. Então, através da movimentação do corpo da pessoa, através da forma como ela olha para você ou como ela está falando ali, você vai saber conduzir aquela conversa para que você chegue no seu objetivo, tá? Extração, então, obter as informações sem resistência, fazer com que a pessoa entregue aquelas informações de forma sutil, tá? E influência, que é de direcionar de forma sutil também a interação ali com o seu alvo, tá? Tudo isso a gente passa lá na imersão e através do aprendizado de PNL, você vai estar anos-luz à frente na hora de fazer uma investigação ou se proteger também, tá, de possíveis manipulações. Não é porque você está ali, investigando alguém que você não possa ser um alvo. Então, isso também vocês vão aprender ferramentas para lidar no dia a dia, tá? E aí eu chego aqui no nessa parte que eu gosto bastante e que eu acho que é muito importante, que é o uso de personas. Por que o uso de personas? Porque você não vai colocar a sua cara lá, num perfil de Instagram e sair se comunicando com qualquer pessoa por aí. Então, a gente utiliza as personas para fazer essa comunicação com os alvos, tá? Então, criar perfil falso virou uma habilidade crítica em investigações. Mas fazer isso de uma forma amadora pode comprometer tudo. Por quê? Porque se você faz um perfil, sem ter uma identidade realmente ali que pareça um perfil real, utilizando foto de pessoas que realmente existem, né, você pode ter um problema. Se você usa a foto de uma outra pessoa num perfil, você está ali infringindo algumas leis, né, então você tem que ter esse cuidado. Como é que eu faço isso então, Daniele? Bom, a gente começou a mexer com inteligência artificial, então, muitos fraudadores já utilizam inteligência artificial em golpes de deepfake, e por que não a área de segurança também utilizar inteligência artificial, tá?
É, e aqui a gente vai usar para a criação de personas. Então, uma persona ela não é só um nome ou uma foto, é uma identidade, uma história, um estilo, ela tem objetivos, ela tem emoções. E com o uso de inteligência artificial, você pode criar tudo isso de forma consistente e segura. Então, você vai se. Não que você vá. Usar só o prompt ali para fazer aquilo. Não, você vai usar o prompt como algo que vai te ajudar a fazer isso de uma maneira sistêmica, né, repetitiva ali e organizada, tá? Eh, Na imersão, eu vou passar para vocês como que a gente pode usar a IA para gerar perfis sociais realistas. Então, o glossário, a gente tem que ter essa preocupação, meu, minha persona ela está investigando um fraudador de qual região do país? Essa persona que eu estou montando, ela vai ser de qual região do país? Quais são as gírias mais comuns naquela região? Como que os fraudadores ali daquele canal se comunicam? Tudo isso você precisa pensar antes de começar a atuação, né, antes de começar a sua investigação. E aí com a IA, você também vai criar padrões comportamentais, tá, e simular interações com coerência, então é muito difícil mais difícil você errar ali na hora de se comunicar com o alvo, tá. Integrar essas personas em investigações com total OPSEC. Então aqui eu falo de não utilizar, por exemplo, um banco de imagens de IA. A gente sabe que hoje tem vários sites que você consegue gerar uma imagem, né, tipo fake como é que é? Essa pessoa não existe, the person not alguma coisa assim, é um site onde você consegue gerar uma foto ali de uma pessoa que não existe, só que a gente sabe que isso já é detectável. E o fraudador, o agente de ameaça, ele não é burro. Ele vai dar uma pesquisada ali antes de falar alguma coisa para aquela persona, se realmente aquela foto é real, da onde que aquela foto veio. E aqui na nossa imersão, eu vou passar para vocês um algoritmo próprio de inteligência artificial, né, de machine learning, para a criação dessas imagens, tá. Então, diferente das ferramentas onde você faz isso ali, rapidamente, eu não vou falar que essas ferramentas não são boas, mas para a criação de imagens de persona, eu não recomendo, porque você vai ser pego. A pessoa vai conseguir detectar que aquela imagem foi criada por uma IA, tá. Outra coisa também que vocês vão aprender aqui é a parte de aquecer esse perfil. Não adianta você criar o perfil hoje e amanhã você já está usando ele para se comunicar. Você precisa aquecer esse perfil. E tem uma ferramenta que você vai aprender a utilizar aqui dentro da imersão que ela te ajuda a fazer isso também, tá? A aquecer aquele perfil, a fazer com que ele tenha várias interações, até para que ele não seja derrubado ali pelas plataformas, tá. Agora falando um pouco de Socket Puppets, né. Então, a gente usa, os Socket Puppets, eles são identidades falsas, tá, que são usadas para coletar dados, para se infiltrar em grupos ou para simular interações, tá. Mas mal utilizado, eles podem denunciar sua origem e põe em risco toda a operação também. Então, você tem que ter um cuidado quando você usa ali o Socket Puppet de definir, ele vai ser um Socket Puppet ativo, um Socket Puppet passivo, tudo isso você tem que definir, tá. E aí aqui na imersão vocês vão aprender, como criar e como manter esses perfis operacionais, tá, e estáveis, estratégia de movimentação e camadas de proteção para eles, tá? E como operá-los com naturalidade e evitar deixar rastros. Então, os Socket Puppets, eles são essenciais para qualquer operação de coleta, tá? Que tem foco em fontes humanas ou investigações sigilosas, tá? Então, aqui vocês vão aprender também como atuar, a parte operacional de se utilizar os Socket Puppets. O nosso método, ele tem uma abordagem, focada nesses pilares, então você vai aprender a fazer uma coleta estratégica, então sem levantar suspeitas, tá. Então, obter ali a precisão de dados relevantes, sem que você alerte o alvo, então aqui vocês vão ver isso também. Analisar com profundidade e cruzar esses dados, né, cruzar
também as fontes. Eu vejo que muitos, profissionais da área têm bastante dificuldade em entender qual fonte pode se comunicar com qual fonte, o que que eu posso cruzar de informação daqui com ali, qual fonte é interessante para essa investigação, para essa missão, né, operação que eu estou trabalhando. Então aqui, é o que eu costumo dizer, né, vocês vão aprender a como ter o pensamento analítico do que você pode cruzar de fonte, tá. E o terceiro pilar aqui do nosso método, que é transformar tudo isso em inteligência acionável, né, para proteger, para antecipar e para direcionar o seu cliente final, a sua empresa, a sua equipe, aonde você for usar aí esses relatórios e essas informações que foram levantadas. Eu vejo muito, eh, relatórios que são feitos a partir de relatórios de outras pessoas que não têm ali uma análise profunda, né, do do analista que está fazendo ali a confecção daquele relatório. Então, a gente tem esse pilar dentro da imersão para ajudá-los a também ter esse diferencial. Não tem coisa pior do que você montar ali um relatório e ele não ser utilizado, ele ser engavetado ou não ser bem interpretado ali pelas áreas pares e não ser usado para tomada de ação, tá. Então com o CAT você, para de consumir e começa a produzir valor real aí para sua carreira e para as empresas onde você atua, para os seus clientes, enfim, tá. A gente sabe que numa aula gratuita não é possível eu entregar todo o conteúdo, porque a gente vai ficar aqui muitas horas, e acho que a gente já está aqui bastante tempo, inclusive, nem sei que horas são, deixa eu ver aqui, mas estamos aqui há meia hora, mas uma aula gratuita é pouco tempo para passar tudo de forma profunda sobre o que eu comentei aqui hoje, tá. Mas se você sente que está na hora de dar um passo além nessa jornada, né, que você também tem esse incômodo, de: "Pô, eu não sei, eu não me sinto inseguro para saber se o meu OPSEC está legal, me sinto inseguro em fazer interações ali para o levantamento de informações, né, através da engenharia social". Se você sente isso, eu tenho um convite para vocês hoje. Então, que é participar da nossa imersão sobre técnicas de investigação, tá? Onde eu vou trazer os tópicos apresentados aqui de forma profunda, com o objetivo de mudar a forma como vocês pensam e fazem as suas operações aí durante uma investigação, tá? Então, como eu comentei, a gente vai ter nessa imersão o uso de IA para a criação de personas, então isso vai ajudar a não ferir os direitos de privacidade, tá? O que é considerado crime, então você pode utilizar uma foto de uma pessoa que existe aí e ferir a lei, por exemplo, de proteção de dados pessoais. Então você vai aprender a gerar suas próprias imagens com um algoritmo que é exclusivo para quem participar aqui da imersão, tá? E também automatizar a criação dessas pessoas. Então isso vai resolver, eh um problema que é, na verdade, resolver um problema não, né, vai deixar a vida mais difícil do seu alvo ali ou de alguém que possa tentar, identificar se aquela é uma persona ou se realmente é uma pessoa real, tá. Então isso vai acabar dificultando e o que vai manter a consistência aí durante as investigações que você tocar. Outra coisa que a gente também vai ter, o ensinamento de técnicas sistêmicas de OPSEC, então, a gente vai passar para vocês o pensamento estratégico e sistêmico de segurança operacional, a fim de proteger a sua identidade. Então, você sabe qual é o perigo de um alvo descobrir que você está sendo investigado, né. Então isso pode custar a sua vida, como eu mostrei ali o caso dos agentes da CIA, tá. Então aqui na imersão vocês vão conseguir realmente entender o pensamento estratégico por trás de OPSEC, tá. Outra questão que a gente vai trazer aqui na imersão, outra questão não, né, outro tópico, é técnicas de PNL. Então como a persuasão, como o rapport, como a leitura de microexpressões
pode ajudar você a melhorar as habilidades de coleta de fontes humanas, tá? Então isso vai ajudar você a ser assertivo nas interações aí com o alvo e até mesmo aprender a se vender, né? Porque a gente fala de rapport, persuasão, isso também vai ajudar vocês aí numa possível entrevista, numa possível palestra ou coisas do tipo, tá? E quais são os entregáveis, né? Então, através de 8 horas de conteúdo ao vivo e exercícios práticos que vão ser divididos aí em 2 dias. Depois eu tenho que checar se são 8 horas mesmo. Mas, gente, sempre passa, tá? A última imersão que eu fiz, eu coloquei, acho que era 6 horas, a gente foi para 8 horas. Então, cada imersão a gente vai aumentando mais o tempo, porque vou trazendo outros conteúdos para vocês. E aí a gente acaba passando um pouco da carga horária, tá? Então, além do conteúdo, essa imersão ela tem a prática hands-on, então vocês vão colocar a mão na massa realmente para entender os conceitos, tá? Diferente dos cursos que você compra aí nunca termina, ou dos materiais que são superficiais e sem acompanhamento, na imersão aqui você vai ter contato direto comigo. Então, eu vou pegar na sua mão e vou te dar as ferramentas para você já sair da imersão e aplicar isso no seu dia a dia, tá? Fora isso, coisas importantes que é para falar. A imersão ela vai ocorrer no dia 21 e 22/5, a partir das 7 horas, tá? E o conteúdo ele foi dividido em 2 dias para que vocês consigam melhorar a absorção aí, respeitando os limites de foco e atenção, tá? Então isso vai ajudar com que vocês saiam realmente da imersão com todas essas ferramentas afiadas na cabecinha de vocês, tá? E a gente tem aqui uns bônus, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de bônus, eu acho que vocês também gostam, e o gerente enlouqueceu. Então, o gerente vulgo financeiro, que é meu sócio, e aí a gente conseguiu liberar aqui para vocês, para as 20 primeiras pessoas que fecharem a nossa imersão, tá? Vão ter aí acesso ao desconto de 10% na mentoria em grupo de inteligência de ameaças. A gente começou há 2 semanas atrás uma turma e a gente talvez abra outra turma agora no meio do ano, tá? Então vocês que já comprarem a imersão vão ter esse desconto aí na mentoria. E também os 50 primeiros, o carro do bônus está passando na sua rua, gente. O gerente enlouqueceu mesmo. Os 50 primeiros que comprarem a imersão vão ganhar 2 e-books, tá? Um e-book que foi preparado pela minha sócia, pela Rosângela, falando ali sobre PNL. Então, vocês já vão poder ler esse material para se aquecer para a nossa imersão, tá? E um outro sobre OSINT, tá? Que foi montado aí por mim, falando aí de OSINT, de coleta. Então, também para vocês se prepararem antes da imersão. E aí, falando aqui dos valores, a gente traz aí a garantia de 100% de aplicação imediata, tá? Nos cenários de investigação. Então, tudo que você aprender aqui, você já vai poder sair utilizando. E a gente tá com um valor nessa imersão que foi de 997 para 297, tá? Mas esse valor, ele só vai valer nessa semana. Então, corre. Ih, malta, para virar siso vai ter que procurar em outra escola, viu? Brincadeira. Ai, ai. Obrigada por estar aqui na live. Ó, trabalhou comigo, viu? Também. Malta é bravo. Então, a gente está com essa promoção aí até o final da semana, tá? Esse valor ele pode ser parcelado em 12 vezes, então R$297 parcelado em 12 vezes, meu, não é nem um McDonald's por mês, hein? Você vai pagar a imersão e ainda vai conseguir pedir pizza, comprar um McDonald's de boa. O preço tá muito bom. Então, corram aí, tá? A gente vai liberar o link para compra da nossa imersão. E aí, falando um pouco, né, de outras questões aqui, então, como a gente acredita muito no impacto dessa imersão, a gente decidiu assumir totalmente o risco. Então, a gente dá a garantia condicional de 7 dias. Se você participar da imersão, aplicar os exercícios, assistir às aulas ao vivo e ao final você sentir que não aprendeu nada, que você pode aplicar diretamente ali nas suas investigações, manda uma mensagem para mim aqui, manda uma mensagem para nossa equipe que justifique ali, né,
que a gente devolve 100% do investimento de vocês, tá? Porque não tem sentido. Se a gente não for levar vocês para um novo nível, né, na jornada profissional de vocês aí em inteligência de ameaças, essa imersão ela não cumpriu o papel que foi o que eu falei lá em cima, né, como missão aí desse curso, tá? Então, esse método é para você, tá? Porque eu vou trazer ali uma visão prática e que você já consegue aplicar no seu dia a dia. Onde você vai ver sobre OPSEC sistêmico, criação de persona com IA, engenharia social estratégica, leitura de comportamentos com PNL e a parte de socket puppets aí operacional, tá? Tudo isso em 2 dias ao vivo, com exercícios práticos, simulações e um acompanhamento para você terminar aí essa imersão já aplicando o que você aprendeu. Então eu sou a mentora, né, a professora que pega no pé, que passa exercício, que vai puxar vocês ali para prestar atenção no que eu estou passando de conteúdo, tá? E se você quiser começar certo com técnica, proteção e inteligência, acesse o nosso link que eu vou divulgar daqui a pouco lá no Instagram, tá? E vem participar da nossa imersão aí com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um treinamento que faltava para vocês aí, para consumir um conteúdo e começar a agir como quem já sabe, né, o que está fazendo ali. Não que vocês não saibam, tá? Mas falando ali de OPSEC, de IA e tudo mais, vocês vão sair com uma segurança maior para poder utilizar essas ferramentas a favor de vocês aí e ter uma assertividade muito melhor no levantamento ali das operações, das investigações, tá? Obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, podem me chamar na DM, podem chamar no telefone da Enigma, tá? Que tem lá na bio, que a equipe aqui responde. E boa noite para vocês. Muito obrigada.